a linha que a gente falava, de um lugar para o outro não dava mais que 50 metros. E um advogado, que era muito amigo meu, se formaram em Campinas também, eu convidei ele para a gente advogar juntos. E aí nós começamos a advogar juntos, em 72. Então eu vim de fazer o estágio com um advogado, eu comecei a advogar com um advogado, foi mais vantajoso. Doutor, e o senhor teve inspiração em quem para fazer direito ou foi mesmo porque não tinha muitas opções naquela época? Em ninguém. Modéstia às favas, inspirei muita gente. Tem muito baile de advogado hoje em dia, inclusive parentes meus. Mas eu não tinha noção. Tinha um advogado muito antigo, Sr. da Boa Vista, que era um ótimo advogado e tinha feito o inventário da minha bisavó. Então eu ia com meu pai no escritório dele. Eu gostava do jeito dele, tudo. Acredito que se tiver que colocar aí como inspirador, teria o Dr. Maurício Martucci. Mas não foi assim dizer que tinha alguém ou alguém da família, esse tipo de coisa não tinha. O senhor começou a fazer o curso normal e depois precisou tomar Eu fiz o curso normal, mas antes de terminar, quando eu terminei o normal, que eu vi que o normal não era nada daquilo que eu queria. Eu vou refazer que eu não falei certo. Eu fiz o primeiro ano normal e não gostei do curso, mas também não queria parar porque já tinha feito o primeiro ano. Então eu passei a fazer contabilidade em Aguaí. Então eu fazia o normal de manhã em São João e à noite fazia contabilidade em Aguaí. Quando eu terminei o normal, ainda faltava um ano de contabilidade. Eu fiquei no impasse. Ou eu ia para a faculdade ou eu terminava a contabilidade. E eu optei por terminar a contabilidade, então atrasei um ano para se formar em Direito. Mas não me arrependo de jeito nenhum. A contabilidade foi uma coisa muito importante na minha vida. O senhor advogou um tempo e depois prestou concurso para juiz? Eu advoguei, eu peguei a carteira da OAB em agosto de 74, mas eu sempre digo que eu advoguei 13 anos porque eu comecei a advogar realmente em agosto de 72, embora ainda não tivesse formado. Aí eu demorei muito para fazer o concurso para juiz, porque na época o que o juiz ganhava não pagava as prestações que eu tinha como advogado. E modéstia à parte. E aí eu fui, mas não prestava concurso por causa disso. Tinha vontade de prestar, mas não prestava por esse motivo. Até que um dia eu falei para minha mulher, vamos dar um jeito, agora eu vou parar de fazer qualquer tipo de negócio para poder tentar o concurso. E dois juízes muito amigos meus, que por sinal faleceram esse ano, ambos com 90 anos de idade, um deles dizia, você precisa fazer concurso. O outro dizia, não faz concurso, que jogou aquele negócio de ruim, fica advogando. Aí no fim a minha mulher, esse que mandou eu ficar advogando, a mulher dele, pelo contrário, colocava na cabeça da minha mulher para eu fazer concurso, dizendo que ela garantia, se acontecesse alguma coisa comigo, ela estava garantida. Ele e as crianças. Eu acabei prestando um concurso só. Eu fui com essa intenção. Se eu passar no primeiro concurso, eu tomo posse. Se eu não passar, eu não volto mais a fazer concurso. Aí deu certo, eu passei no primeiro concurso e ainda consegui passar em 8º lugar. E fui ser juiz substituto em Rio Claro. Lá eu fiquei de novembro de 85 a agosto de 86. Em 86 eu me promovi para Getulina. E de Getulina fui para São José do Rio Pardo. E São José do Rio Pardo para Barretos. O senhor deu aula, foi professor também? Dei aula como professor no primário. E dei 2 anos de aula aqui na FEB, Direito Previdenciário. Isso foi que ano, mais ou menos? Que ano foi isso? Direito Previdenciário, eu dei aula, eu fui inclusive paraninfo de uma turma. Olha, eu lembro que meu filho, o Moacir Filho,
Os 2 anos que eu dei aula, ele fez o primeiro e o segundo ano de Direito na FEP. Eu lembro bem disso, porque na época o filho do professor não pagava a mensalidade. Então, teria que ver com ele, quando ele cursou o primeiro e o segundo ano, ficaria mais fácil. No momento, se lembrar certinho, eu não estou lembrado. Doutor, o senhor escreveu algum livro? O senhor fez mestrado, doutorado, alguma coisa? Não fiz mestrado e não fiz doutorado também. Não escrevi nenhum livro por enquanto. Falta de tempo. E quando o senhor chegou a Barretos, que ano foi? Ah? Quando o senhor veio para a comarca de Barretos, que ano foi? Foi Peraí, repetir só que esse eu sei. Eu fui promovido para a comarca de Barretos em 20 de julho de 1991. Mas eu mudei para Barretos dia 30 de julho de 1991. 30 ou 31. A partir do dia 1º de agosto até o dia 23 de agosto, quando foi instalado a terceira vara civil, para a qual me promovi, eu fiquei auxiliando a primeira civil do Dr. Paulo Sérgio da Silva e a segunda civil do Dr. Fábio de Oliveira Quadros. E depois o senhor... Depois instalou a terceira vara civil, mas eu ainda fiquei com alguns processos que eles me passaram, nos 23 dias, e eles pediram para eu decidir. E eu decidi todos os processos que eles me passaram. Senhor, como foi a sua trajetória na comarca de Barretos? O que o senhor pode Por que eu vim para Barretos? Como foi sua trajetória como juiz em Barretos? Eu não conhecia Barretos, não tinha nada com Barretos, conhecia Barretos de nome. Eu me lembro muitas vezes que uma vez eu fiz uma viagem a Goiás, na volta nós passamos, não por Barretos, passamos por fora de Barretos, por uma outra estrada que passa por fora de Barretos. Mas conhecia Barretos de fama, né? Pela festa do peão, muitos amigos meus lá de Aguaí costumavam vir na festa, e eu nunca deu certo. Aí, como eu estava em São José do Rio Pardo, que era uma comarca muito pesada, eu falei, eu vou me promover para uma comarca que vai ser instalada. Não quero mais pegar comarca, um acervo muito grande de processos complexos, e eu sempre procurei conduzir o processo de uma certa forma. E quando você chega numa comarca que não é a sua, o processo às vezes da forma diferente que você gosta de conduzir. Então eu pensei, se eu pego uma comarca nova, uma vara nova, eu tenho chance de fazer isso. E eu queria civil. Aí eu fiquei conhecendo o Dr. Hélio, porque quando eu era juiz em São José do Rio Pardo, a família dele é de lá, os pais dele são de lá, e ele foi me visitar. Aí eu fiquei conhecendo ele. Aí ele falou muito bem de Barretos. Eu fiquei, mas eu queria na realidade São Carlos. Eu pensava, não, eu vou para São Carlos. Aí Barretos foi colocado em concurso, eu vim conhecer Barretos, pelo que o Dr. Hélio falou, ele me convidou para vir para cá e eu vim conhecer Barretos. Só que em vez de colocar a terceira vara civil em concurso, colocaram a segunda criminal. Aí o doutor Hélio falou, não, pega a segunda criminal, depois você faz permuta com um colega e tal, e eu me inscrevi, crente que vinha. Mas na carreira de juiz, a remoção precede a promoção, ou seja, quando é uma remoção, a promoção, a remoção que vai em primeiro lugar. E aí removeu um juiz que era lá de São Caetano, se não me engano, se removeu para a segunda criminal. Aí eu fiquei na expectativa de São Carlos e Barretos. Logo em seguida colocaram a terceira vara civil de Barretos em concurso. Aí como eles colocaram por antiguidade, não dá remoção. E eu era o mais antigo. Aí eu me promovi. Aí eu me promovi porque de Aguaí a São Carlos era 120 quilômetros. De Aguaí a Barretos são 300 quilômetros. Então, para mim, eu preferia São Carlos por ficar mais perto, mas acabei vindo para Barretos. Mas nunca nos arrependemos. Talvez se a gente tivesse para São Carlos, tivesse sido tão bom como ter vindo para Barretos. Qual foi a primeira impressão que o senhor teve da cidade de Barretos? Antes de eu vir para Barretos, o Dr. Hélio falou para mim assim, olha, você vai lá conhecer, você repara não nos buracos,
porque o prefeito é meio devagar. Mas eu cheguei aqui em Barretos e me ambientei fácil, porque eu sempre vivi no interior. E Barretos é uma cidade assim, muito acolhedora nesse aspecto. E depois nós instalamos a vara no dia da festa do peão. Instalamos dia 23 de agosto de 91, em plena festa do peão. Tanto que foi a vez que eu mais tive gente na minha casa. Tinha 25 pessoas na minha casa, mas não era tanto pela minha posse na terceira cifra. Era para as duas coisas, a posse e a festa. E aí a festa, a gente já ambientou com a festa, já gostou demais da festa. Então, tanto é que eu acabei não indo embora, que o meu plano era ficar 5 anos aqui e ir embora para São Paulo. Não seguir a carreira. Mas aí nós fomos ficando, os filhos menores, a minha mulher tinha muita vontade de morar em São Paulo, tal. Eu acabei sacrificando o final da carreira pelo bem-estar da família. E não me arrependo. Acho que naquela época você não tinha como se promover como tem hoje, de Barretos para São Paulo, direto. Tribunal, quer dizer. Hoje você está em Ribeirão, você está em Barretos, tem em Rio Preto, você pode se promover tribunal. Naquela época não. Você primeiro tinha que ficar em São Paulo como juiz, para depois se promover para o tribunal. E o tempo que ficava para conseguir a promoção era no mínimo 10 anos. E os colegas meus de concurso, que foram para São Paulo, envelheceram pelo menos 3 vezes mais do que eu, que mostra que São Paulo não é fácil para viver, não. Doutor, e qual que é as lembranças que o senhor tem do fórum, né, dessa época que o senhor foi juiz, o senhor ficou vários anos juiz aqui em Barretos? O fórum eu lembro muito bem da sala, da minha salinha, que ficava de frente para o Tomilev. Abria o vitrô, e o Tomilev, e a garagem era lá de uma bananeira. Tinha uma bananeira muito grande ali, eu parava o carro ali do lado, então, na hora que eu queria ver o carro, era só abrir o vitrô. Era uma salinha simples, mas muito acolhedora. Aí a minha escrevente de sala era a Tânia, depois ela fez curso de estenotipia, aí ficou melhor ainda, ficou bem mais rápido, bem mais fácil. E eu gostava daquele fórum antigo. O fórum realmente era um fórum acolhedor, mas com um problema muito sério, né? Cartório. Quando eu cheguei, o cartório ficava num prédio que ficava em frente. Mas o prédio era tão perigoso que a hora que o cartório saiu de lá foi demolido. E eu lembro que fui fazer uma correção, eram as escadas de madeira, quando você pisava, as escadas fazia um barulhinho que não era muito agradável e dava uma chacoalhadinha. Então eu não gostava dele, não fazia correção por causa desse prédio. Mas aí o doutor, salvo engano, o doutor Paulo Sérgio, que era o diretor, ele conseguiu alugar um prédio, o segundo andar do Banco do Brasil. Aí todos os processos ficaram lá, junto com os cartórios, com a perua Kombi, buscava, trazia os processos para a gente despachar e levava de volta. E aí nós ficamos aí o Paulo Sérgio aposentou em 98, e eu assumi a função de juiz-diretor do fórum. E o Paulo Sérgio já tinha conseguido um terreno para construir o fórum lá na região dos Lagos. Aí eu segui com esse plano e, graças a Deus, conseguimos construir o fórum. E na época que o fórum foi inaugurado, eu era o juiz-diretor aqui em Barretos, o diretor do fórum. Olha, se me engano, de 98 até, no mínimo, 2008. 1 ou 2 anos de aposentar. Eu fiquei no mínimo 10 anos. Não lembro bem se a doutora Fernanda assumiu em 2008 ou 2009. Eu sei que eu fiquei mais um tempinho. Quando eu fui para o Fórum Novo, eu pensava de aposentar. Já está com tempo aposentado desde novembro de 91. Mas aí eu pensei, mas puta fora desse, bonito, tanto trabalho deu para conseguir, agora eu preciso judicar pelo menos 2 anos aqui. E acho que foi o que aconteceu. Eu judiquei lá, se não me engano, 2008 a 2010. Eu acredito ter inaugurado em 2008 e provavelmente em 2009 a doutora Fernanda passou a exercer a função de diretora do fórum.
Mas ela vai dizer com mais exatidão. O senhor aposentou em 2010, então, né? Hã? O senhor aposentou em 2010 total. 2010, com 50 anos de serviço. 35 de juiz e 15 de outras atividades. Entre elas, como eu disse, gerente de padaria, 2 anos de professor na FEB e 1 ano de professor no Estado. E o senhor lembra de algum caso interessante que teve na Copar? Olha, talvez eu vá até lembrar depois, qualquer coisa eu te lembro. Um caso que foi engraçado foi na área criminal. O réu, a gente sempre perguntava, o réu ia ser interrogado, e a gente sempre perguntava ao réu se ele possuía ou se ele tinha alguma condenação. E esse réu, eu perguntei para ele, você tem alguma condenação? Ele olhou para mim firme assim, fez cara de bravo. O senhor me condenou? Aí eu falei para ele, presta atenção. O delegado fez um inquérito. O promotor fez a denúncia. Você cometeu o crime. E eu dei a sentença. Então, quem foi que condenou quem? Você se condenou. Porque tudo aconteceu porque você cometeu o crime. Aí ele olhou para mim, o senhor tem razão. Eu nunca me esqueci desse interrogatório. O senhor também recebeu como diretor do fórum algumas visitas a autoridades de outros setores também? Não entendi bem como que é. Como diretor do fórum, o senhor recebeu algumas visitas de autoridades, algo que o senhor lembra, assim, desse período aí? Recebi, né? Deixa eu ver quem. Bom, na inauguração do fórum, veio um representante do presidente do Tribunal de Justiça e um desembargador, e veio um representante se não me engano, o governador era o Serra na época. Tem certeza também não. Mas recebia, agora é difícil lembrar assim de momento, mas depois se eu conseguir lembrar alguma coisa, porque como vocês vão fazer o livro, vai demorar, se eu lembrar alguma coisa, eu jogo no seu zap e passo para você, porque quando você me falou, não deu muito tempo de pensar, né? Não deu muito tempo de fazer a mente trabalhar para lembrar o passado, porque a gente faz como se a gente escondesse as coisas dentro da mente, né? Do que se passou. Mas teve autoridade, é certeza absoluta. Teve um presidente do tribunal. Teve um presidente do tribunal que veio fazer uma visita para a gente. Eu não lembro o nome dele, mas vou verificar no próprio fórum e vou te passar. Ele veio fazer uma visita no fórum, visitou todos os cartórios, conversou com todo mundo. Foi assim uma visita muito digna, muito boa, uma visita ótima, uma pessoa mesmo que realmente estava interessada. E ele fez isso acho que em vários fóruns. Realmente estava interessado no bom funcionamento dos fóruns. E esse aí eu recordo perfeitamente. Ele fez essa visita. Doutor Márcio, algum advogado que o senhor lembre-se que mereça destaque nesse tempo que o senhor trabalhou aí? Algum advogado? Que mereça destaque, que o senhor admirava? Olha, vários advogados têm que ser destacados. Um deles já está falecido, Dr. Médico Zaiden Gerais. Outro seria Otávio Alves Garcia, também um advogado que se destacava. E o Luiz Manuel Gomes como um jovem advogado. Já se destacava desde que que era um jovem advogado, eu já admirava ele, que ele se destacava. Bastante combativo, bastante inteligente, muito estudioso. E o Dr. Hélio também, é lógico, é um advogado que se destaca em qualquer fórum que ele adjudicar, mesmo porque o Dr. Hélio foi professor de português e tem uma redação impecável. Ela dava gosto de ver a redação dele. É muito difícil alguém redigir com tamanha objetividade e clareza. Mas os outros advogados, todos os advogados que eu falei, eram advogados que situavam do mesmo padrão. Não tinha assim, esse é melhor, esse é pior. Era praticamente da mesma qualidade, todos eles. O Mérico também era muito combativo.
doutor Otávio Alves Garcia, principalmente na área criminal, era um advogado super combativo. E o doutor Hélio era aquele advogado que tinha sido juiz, né? Isso ajuda muito o advogado que foi juiz, porque ele teve dois lados. Como eu, para exercer a judicatura, não tive dificuldade por ter sido advogado. A advocacia me ajudou muito a ser juiz, porque eu já conhecia o outro lado da moeda, né? Eu já conhecia, tanto que nas audiências eu ia fazendo as perguntas, eu falava para o advogado estava lá com o papelzinho dele, né? Só via ele riscando. Quando eu terminava de fazer as perguntas na audiência, eu perguntava: o senhor tem alguma pergunta? Ele respondia: eu tinha, mas o senhor fez todas? Mas não é, isso aí acontecia por causa da experiência que a gente tinha como advogado. Porque advogado, você advoga com o juiz, né? Doutor, e como que o senhor avalia esses novos juízes, novos advogados, essa nova safra que está aí? Olha, hoje hoje com o processo digital, tudo mudou bastante, mas todos os advogados aqui da Calmarca, pelo menos que eu conheço, são brilhantes. A doutora Fernanda, que foi estagiária no tempo que eu era diretor do fórum, foi estagiária não, desculpa, tá errado, foi substituta. A doutora Fernanda foi juiz substituta aqui quando eu era diretor. Depois ela se promoveu para Colina, depois ela voltou para Barreto. O doutor Macate, muito bom advogado. O doutor da segunda criminal, né, eu sei que o sobrenome é Oliveira, o juiz da segunda criminal. Ele me substituiu na área criminal. Quando eu aposentei, ele que veio no meu lugar. Eu acho que está aí até hoje. Um que foi também substituto aqui é o juiz que hoje está na primeira civil. Também não estou lembrado do nome dele agora. Mas tudo isso aí pegou o Google, se quiser que eu entrar no Google, já vê todo mundo. Esses juízes todos eu conheço, eles são, na minha opinião, são ótimos juízes. E tem muitos advogados novos, mas a gente não tem tanto contato com os advogados novos que passaram a judicar depois de 2010, né? Deve ser uma safra boa, mas a gente não tem contato. Eu tenho contato, lembro bem dos mais antigos. Mais antigo ainda tinha o Fábio Lemes, que advogava na área previdenciária. Tinha o doutor Laércio Salani, que também advogava na área previdenciária. Doutor, e o senhor, se tivesse que fazer tudo de novo? Faria. Inclusive vir para Barretos. Faria, não mudaria nada. Eu achei que eu tive muita sorte de vir para Barretos, muita sorte de ter trocado a ideia de ser desembargador, que é um título, na minha opinião, é um título que eu respeito demais, quem seguiu a carreira e tem. Eu acho que... Mas é muito complicado, provavelmente, como que eu ia morar em São Paulo, com crianças pequenas, se eu e minha mulher sempre fomos do interior. E nós sempre dividimos as nossas tarefas de uma certa forma. Ela cuidava da casa e dos filhos, e eu só cuidava da judicatura. Não tinha como cuidar de outra coisa. Não tinha como auxiliar em nada. E nós chegamos aqui em 1991, o mais velho fez, dali uns dias, fez em setembro 6 anos. O Moacir Filho é de 86, tinha feito 5. Então, mais velho não é 6, não, mais velho é mais. Nós chegamos aqui em 91, não, mais velho fez 9. Ele é de setembro de 80. O Moacir fez 5. E a Idaliana, ela é de 87, depois chegamos aqui, ela fez 4 de setembro. Então você vê que é tudo crianças numa fase de escolar, busca na escola, faz. A minha mulher viveu praticamente em função deles. Nós tínhamos empregado na casa, para fazer pelo menos o serviço básico, e ela ficava cuidando dos filhos. Graças a Deus que cuidou bem
todos eles estão bem encaminhados hoje, graças a Deus. E eu acho que a gente morar numa cidade que nem Barretos é muita vantagem, porque é uma cidade que se dá num porte bom, numa cidade pequena, a cidade já num porte bom, mas com o espírito e grandeza de uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, todo mundo um confia no outro. Eu acho que muitas vezes que eu estava em São Paulo, em encontro de juízes, isso e aquilo, quando eu falava que eu estava em Barretos, os juízes falavam, não tive uma chance para Barretos, mas não deu certo, devia ter ido. Ele percebia que Barretos despertava em todos os juízes que estavam em encontro uma simpatia, nunca uma antipatia, nunca aquele tipo de falar, aquela cidade lá, isso e aquilo. Não, não estou querendo falar de Barretos para agradar o barretense, não. Eu estou falando que realmente é fato. E, embora eu seja, eu tenho muito orgulho também de ser cidadão honorário de Barretos. Eu acredito que talvez seja pelos... E eu fiquei aqui como juiz 20 anos, né? Eu acredito que ainda eu seja o juiz que mais ficou em Barretos. Mais juiz ficou em Barretos. Acredito. Eu não sei se tem algum outro juiz que ficou mais. Vai vir de junho de 91 a maio de 2010, praticamente 20 anos. Agora, uma coisa interessante. Já que nós estamos falando que é digital, as coisas são todas digitais. Quando eu era juiz de São José do Rio Pardo, eu tinha muito serviço, mas muito mesmo. E em Aguaí, eu tinha um promotor que tinha sido aluno meu de escola rural. O pai dele morava na escola rural, ele era aluno meu do 3º ano de escola, que a gente chamava na época de grupo. Hoje, do 1º ao 4º ano era grupo, depois os outros 4 anos era ginásio. Hoje se chama de fundamental, né? E esse promotor, a gente tinha, o meu escritório de advocacia era um prédio que tinha no fundo uma edícula, um churrasqueiro e mesa de bilhar. Então nós nos reunimos para fazer churrasco e jogar bilhar. E ele sempre estava lá. Eu que organizava, até eu chegava de Aguaí a São José do Rio Pardo, é 70 quilômetros apenas. Então eu chegava em Aguaí e chamava todo mundo que está acostumado a jogar e a gente começava a jogar. Um dia eu escutei ele conversando com um primo meu que é advogado, aí falando para o meu primo, o computador, eu já estou usando o Word 1, parece que era na época. Eu falei, para que negócio você está conversando aí? Mas o computador é assim, assado. Eu fiquei doida, mas você não me fala nada? Eu estou precisando de mais um negócio desse lá no São José do Rio Pardo, estou dando conta de serviço, principalmente Previdência, que disparou o número de previdenciários lá, e tudo repetida, você fica batendo a máquina, estou precisando de 2, 3 funcionários para bater a máquina, depois eu tenho que corrigir ainda. Aí ele disse, não, mas você quer? Ele era promotor em Mojimirim. Falei, onde você comprou? Falei, em Mojimirim, tem um rapaz que vende, eu quero. Eu me lembro bem que custou $1.500. E o disquete na época era desse tamanho. Aí veio, aí eu aprendi a mexer com o WordStar, não era Word, WordStar. Aprendi a mexer com o WordStar, que era com que ele trabalhava, por telefone. Eu ia fazer uma coisa, não dava certo, eu ligava para ele. Ele falava, faz isso. E até que eu consegui. E aí eu comecei a trabalhar e gostei demais. Falei, mas pensei com o meu doutor, mas se eu deixasse eu em casa, o serviço que eu não terminasse aqui, eu podia terminar à noite, depois que as crianças dormissem. Bastava eu pôr no disquete, né? Aí eu falei para ele, fala para o rapaz que eu quero mais um. Aí comprei mais um, mais $500. E era DOS na época, isso aí era DOS, chamava. O sistema dele era DOS. E aí, quando eu vim para Barreto, eu vim com os 2 computadores. Cheguei aqui e ninguém tinha. Ninguém tinha computador. O pessoal não tinha ainda. Então, caí de si. Porque eu, quando comprei esses 2 computadores, que eu era juiz no São José do Rio Pardo, eu acabei, esse rapaz lá de Mojimirim acabou vendendo para todos os juízes que eram amigos meus da região. E tinha um juiz que era muito amigo meu, que me auxiliava em São José do Rio Pardo, tinha muito processo, que era de São João do Boa Vista, que eu saía à noite de São José do Rio Pardo e até em São João para ensinar ele.
Aí eu cheguei com os 2 computadores. O doutor Hélio foi o primeiro que comprou. O doutor Hélio foi o primeiro que comprou esse sapato de Virgínia e meio mesmo. Aí o doutor Zé Henrique, o doutor Paulo Calinauso, cada um comprou um, só que eles compraram do Itaú, aquele Itaú. E todos compraram. Todo mundo foi formatizado. Eu sempre brinquei com eles, o dia que foi escrever a história de Barretos, a história do Forte de Barretos, eu vou mandar constar que eu fui o primeiro juiz informatizado que chegou aqui em Barretos, com 2 computadores. E o mais engraçado dessa história, que tinha um juiz que era muito amigo dele, Mococa, que São José do Parque, São perto. O nome dele poderia ser da magistratura, foi trabalhar com o sogro dele. O sogro dele tinha uma indústria muito grande e ele foi trabalhar com o sogro dele. E um dia o Lazinho me ligou e falou para mim, vem fazer uma audiência para mim aqui, porque a separação da minha empregada, eu estou suspeito, mas eu não quero pedir para o tribunal. Você vem e faz, depois eu comunico o tribunal que você fez. Falei, tudo bem. Fui lá, fiz o acordo, na sala que ele mandou, que não era a sala dele, a outra sala que ele me colocou, que era o gabinete dele, tinha processo encostando na parede assim, de altura de 1,5 metro que não acabava mais. Aí eu perguntei para ele, que processo são esses? Por previdência. Eu falei, mas nossa senhora, mas você não está dando sentença? Eu já dei a sentença de modelo para 4 escreventes, está trazendo o serviço, eles não dão conta. Falei para ele, amanhã é segunda, terça é carnaval. Manda a perua, enche a perua, vou fazer umas 3 viagens e manda lá para Barretos. E naquele tempo, a impressora era uma folha que o tribunal fornecia, furadinha, dos 2 lados, e ela rodava. Então você podia botar rolar, que ela não enrolava, ela rodava direto. Eu fiquei terça e quarta-feira de carnaval rodando para ele. Aí eu chamei um escrevente meu que entendia bem, falei, quando chegar onde a assinatura do juiz, você destaca. Vai montando, só monta, não vai pôr em processo, não. O processo é problema dele, que ele deixou em branco o número do processo, entendeu? Para poder depois colocar. Aí ele mandou a Como buscar, acho que umas 2 viagens ou 3. Aí ele ligou para mim e falou para mim, estou mandando para você uma cópia da minha planilha para você ver o que é juiz trabalhador. Eu dei mais de 500 sentenças em mês. Eu sei que então é umas coisas gratificantes que a gente tem na carreira. Às vezes acudir um colega numa situação dessa, porque eu já não tinha mais problema porque os processos previdenciários, eles eram a mesma matéria. Tanto a alegação da parte como a defesa do INSS. Então você fazia você fazia todos. O problema era o processo, não era de uma página, 2, era processo de 4, 5 páginas, às vezes mais, até 7, 8. Então o difícil era digitar. E o computador, eu acho que já veio para resolver o problema da justiça, como hoje está resolvendo, né? A rapidez hoje é bem maior do que... E além da facilidade, né? Hoje você entra no tribunal, você quer saber de um processo, que não seja segredo de justiça, você deu o número do processo, você fica sabendo o que está acontecendo, que fase que está. Isso ajuda muito, facilitou muito a vida do advogado também, né? O advogado praticamente não precisa sair do escritório, né? Não precisa sair nem da casa dele. Não precisa sair nem da casa dele para ter acesso aos processos.